Muito bem, no ar o Arena Alterosa, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, vamos falar de esportes, né? A partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30, levando tudo que é destaque aqui na nossa região. Como de costume, já no começo do programa, a gente fala os destaques, né? E aí nessa quinta-feira, o que você vai ver aqui comigo? Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da decisão, né? Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro levou a melhor, venceu essa primeira partida. E vamos falar também sobre o JF Fight. Está chegando aí a 19ª edição, né, de mais um evento de MMA, de Muay Thai aqui na cidade. E você, claro, vai conhecer o perfil de mais 2 lutadores que vão estar aqui com a gente daqui a pouquinho, tá bom? Mas aí, para a gente abrir o nosso programa, como eu disse sobre Copa do Brasil, vamos falar dessa decisão de ontem. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente na luta pela conquista da Copa do Brasil. O time mineiro venceu pelo placar de 1-0, placar magro, mas importante, com um gol marcado pelo Thiago Neves. E agora o Cruzeiro tem a vantagem do empate no jogo em São Paulo. Aí de uma eliminação de Libertadores, então tínhamos que ter uma postura para tentar buscar essa primeira vitória dentro de casa, numa primeira final. Não havíamos vencido nenhum jogo como mandante, trazíamos essa carga também com a gente, precisávamos desmanchar isso. E a equipe teve personalidade, teve jogo, né? Teve controle. Eu estou satisfeito com o que a equipe apresentou. Os campeões também precisam ser humildes para saber que do outro lado tem uma grande equipe, que também tem os mesmos propósitos que a gente. Fizemos a primeira parte da final e vamos disputar o título em São Paulo na quarta-feira que vem. Sabe da dificuldade de jogar contra a equipe do Cruzeiro e a gente sabe da nossa força jogando em casa. Então a gente sai daqui com uma desvantagem mínima no futebol, não é o que nós queríamos um resultado melhor, mas como a gente sabe da força do Cruzeiro jogando em casa, a gente sabe da nossa força jogando em casa também. Então a gente sai super vivo, lógico que triste com a derrota, mas vivos porque nós sabemos da nossa força jogando em casa, com o apoio da nossa torcida. Casa essa que contra o Flamengo nós conseguimos a vitória e vamos fazer de tudo para conseguir a vitória de novo e o título junto com a nossa torcida. Bom, como eu disse, né, vitória magra, mas importante. Só lembrando você que a partida da volta está marcada para a próxima quarta-feira em Itaquera e todos os ingressos para a partida já foram vendidos. O Cruzeiro não vai contar com o lateral Egídio, que recebeu o 3º cartão amarelo, né, e aí está suspenso, não joga essa decisão. E já o Corinthians tem um desfalque também, né, tem problemas. O meio chileno, o Arauz, ele foi expulso e está fora também da partida final. Olha só, vou fazer uma pausa rapidinho e na volta tem mais notícias de Flamengo e Vasco, o Campeonato Brasileiro que acontece no final de semana. E claro, fique aí para você conhecer o perfil de mais 2 lutadores que vão estar presentes participando da 19ª edição do JF Fight. A pausa é rapidinha.
Bem, na primeira parte do programa, vocês viram, né, a decisão entre Cruzeiro e Corinthians. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Olha só, na tarde de ontem, gente, mais uma jovem promessa do Flamengo foi vendida ao futebol internacional, né? Depois da badalada venda aí do Vinícius Júnior para o Real Madrid, chegou a vez de Lucas Paquetá ser negociado com o Milan. O time italiano que atravessou o PSG e oficializou uma proposta de 35 milhões de euros pelo jovem rubro-negro, né? E aí pesou a favor dos italianos a forma em que eles conduziram, né, a negociação e a conversa e abriu essa possibilidade maior de aproveitamento do jogador do Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai receber 70% do valor, né, que resulta em cerca de 25 milhões de euros por ter os direitos econômicos do jogador. Os outros 30% são divididos entre o Paquetá e a Brasil Soccer, que é a empresa que fez a gestão da carreira do jovem atleta. O Paquetá já fez os exames médicos, né, no Ninho do Urubu e viaja para a Itália só em janeiro de 2019. Né, vão ser 5 anos de contrato com o clube italiano e no sábado o Flamengo tem pela frente um clássico no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã. Né, é mais um aí. Jovem jogador brasileiro que se destacou nessa temporada, né, e já está com as malas prontas aí para ir para o futebol italiano. Vai para o Milan, tá bom? Ainda falando de Campeonato Brasileiro, continuando no Rio de Janeiro, falando do Vasco da Gama, no domingo o Vasco vai jogar contra o Cruzeiro, né, em São Januário. E o lateral Henrique deu uma entrevista após o último treino e falou da partida e, claro, a necessidade que o time cruzmaltino tem de vencer. Como a gente vem falando também aqui dentro, a gente sabe que a gente precisa pontuar, por mais que a gente fique chateado com alguns resultados que não acontecem, as vitórias que não vêm. Mas a gente sabe que a gente, dentro de casa a gente precisa imprimir o nosso ritmo e precisa jogar da nossa maneira. E que também a gente precisa de uma vitória e conquistar 3 pontos lá que vai ser importante pra gente. A gente sabe da força da nossa torcida e da força que a gente tem dentro de casa. É lógico que a gente busca os resultados fora também. Mas a gente sabe que a maioria das nossas vitórias são lá porque a torcida empurra e São Januário tem uma energia que a gente sabe que é diferente. Então a gente, com certeza, é muito mais forte lá dentro de casa. Então tá o Henrique, né, que está substituindo o Ramon, né, que vem de uma lesão e está tendo essa oportunidade de retornar à lateral do Vasco da Gama. Então, Vasco e Cruzeiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, nesse final de semana tem retorno da Copa Alterosa Sub-20, né, os jogos da volta das quartas de final. Na semana passada, no final de semana passado, paralisação por conta das eleições, né, e nesse final de semana tudo normalizado. Aí, ó, vamos dar uma olhadinha nos confrontos. NEC, que é o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino, vai jogar em casa, joga em Juiz de Fora contra o Santanense. O Tupi de Juiz de Fora enfrenta o Núcleo Esportivo, também jogando em casa, né, em Santa Terezinha. Esses jogos acontecem no sábado, tá bom? 2 e 3 da tarde. No domingo, às 10h30 da manhã, tem Democrata e Aimorés, jogo que acontece em Santana de Cataguases, e às 13 horas, 1 da tarde, o Esporte Clube Juiz de Fora joga, né, no seu estádio, joga em casa contra o Ribeiro Junqueira de Leopoldina. Esses são os confrontos aí dos jogos da volta das quartas de final, e na segunda-feira a gente mostra os resultados e, claro, a definição da semifinal de mais uma Copa Alterosa Sub-20. Mais um intervalo rapidinho e na volta vamos falar tudo sobre a 19ª edição do JF Fight. Continue aí comigo. Olha só, só lembrando você mais uma vez, o evento acontece no dia 20, tá bom? Dia 20 de outubro, essa 19ª edição. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês onde vocês encontram, né, os ingressos para, claro, não perder os confrontos, os cards aí do JF Fight. Só que agora, olha só, a 19ª edição do JF Fight vai ter como luta principal o duelo pela unificação do cinturão dos pesos galo, né, entre o campeão linear, o Bruce Carvalho, e o campeão interino, o Glian Alves. Na segunda, você conheceu o Bruce Carvalho. Hoje você vai acompanhar um pouco da rotina e da preparação de Glian Alves. Glian Alves, 24 anos, 61 quilos e 1,67 m de altura. O lutador começou a treinar Muay Thai, mas a motivação pelas lutas só veio mais tarde, quando ele estava perto de completar 18 anos e teve uma filha. A responsabilidade cresceu e Glian viu nas artes marciais uma forma de sustentar a família fazendo o que ama. Em 2010, o jovem começou a treinar MMA e depois de 2 anos fez a primeira luta na modalidade. É em um octógono como esse que o Glian disputa a luta principal do peso galo no JF Fight no dia 20 de outubro. A disputa vale a unificação do cinturão.
Olha, a minha especialidade é a luta em pé, mas o MMA ele é a mistura de artes marciais, né? Então eu sou principal luta em pé, mas eu sei lidar no chão, na parte da grade, grappling, strike, em pé, toda a área da luta eu me encontro tranquilo. O pai observa tudo de perto desde o começo. Primeiro, focar no que ele vai fazer, né, que é a luta. Segundo é acreditar nele, colocar em prática aquilo que ele treinou para chegar lá, desenrolar e soltar os melhores golpes e, enfim, trazer a vitória para nós aqui. Além do cinturão do evento Juiz Forano, Glian carrega o título de campeão do Shotu do Brasil, defendido no mês passado em Volta Redonda. O lutador de 24 anos tem um card no MMA de 12 vitórias, sendo 9 delas por nocaute e 3 derrotas. O plano para o confronto é continuar entre os vencedores. Tive um tempo parado no início do ano, fiz uma luta recentemente, uma semana atrás. Desde então eu dei uma descansada, voltei aos focos do treino essa semana. O MMA não dá para prever qual será o final da luta. Eu me sinto mais favorável em pé. Posso dizer ali que, como a maioria das minhas lutas acaba em nocaute, pode ser que role um nocaute, mas eu estou indo para vencer tanto em pé quanto no chão. O que eu posso garantir é que eu saio de lá com a vitória. Rapaz, essa aí vai ser a luta principal, Bruce Carvalho e Glian Alves. Só lembrando você que está acompanhando a gente, né, viu a matéria do Glian, entrevista com o Pedro Paulo, também com o Leone, tá se perguntando, né, como que eu faço para conseguir o ingresso? Primeiro, online, olha só, ingressodigital.com, só você acessar aí que você consegue o ingresso, tá bom? Em Juiz de Fora nas lojas Energy Power, Moto Plus, Academia, Playtech Gym e também no Food for Fight, beleza? Essas são aí as... Falei certinho? Não? Então vamos lá. Food for Fit, tá bom? Não é Fight, não. Food for Fit é o nome da loja que você consegue os ingressos para a 19ª edição do JF Fight. Só lembrando que o JF Fight também está nas redes sociais aí, mais informações é só acessar o Facebook do JF Fight. A gente mostrou um pouquinho da luta principal, né? Vou pedir para vocês falarem um pouquinho do... Se o Leone já deu pelo menos uma olhadinha ou não, só que daqui a pouquinho, Leone, a gente vai falar um pouco do Cassiano. A gente tem um vídeo do adversário do Pedro Paulo, né, que é o Márcio Pedra, enviou, chamando o pessoal para estar acompanhando o JF Fight e falou também desse confronto. Vamos dar uma olhadinha. Fala galera, quem fala aqui é Márcio Pedra, estou aqui para fazer um convite a vocês. Dia 20 de outubro, estou aí em Juiz de Fora para lutar o JF Fight contra o duríssimo Pedro Paulo, né? Estou aí uma expectativa tremenda, fazer um grande espetáculo para vocês. Espero poder me sentir em casa, em Juiz de Fora. Então eu convido a vocês para dia 20 de outubro torcer por mim, né, no JF Fight. Tamo junto, abraço, Baixada é Cruel, Sinistro São de Bel. Esse é o Pedra, ele tem um card de 3 vitórias, 9 por finalizações e 3 derrotas. O atleta tem uma passagem, como eu disse, conversando com o Pedro Paulo, né, pelo TUF, que é o The Ultimate Fighter, é um reality show que é organizado pelo UFC. Vai ser um lutão, hein? Vai. Mas é igual eu falo, tem 2 pernas, 2 braços, tá vamos tudo igual, que vamos, né? Batendo peso. Dia 20 a gente vai ver lá. O Pedra, você já conhecia ele, ô Pedro? Eu vi ele no TUF, né? TUF. Já vi ele no TUF, já vi umas lutinhas dele também. É isso aí, pra mim é uma honra lutar com ele. Ele já é um cara experiente, eu tô vindo aí agora, voltando de lesão. E vamos que vamos, vai dar tudo certo. Isso aí. Pensamento positivo e vamos embora. Fé em Deus. Ô Leone, o Cassiano, né, você já adiantou pra gente, tem esse costume de olhar um pouquinho o adversário em cima da hora, mas você já chegou a acompanhar alguma coisa dele? Já conhece um pouco do adversário? Já. Ele já lutou com um amigo de nossa equipe, ele levou o título e tinha esse vídeo, eu já até vi esse vídeo na época, mas eu não quis olhar mais porque eu não gosto. Mas vai dar Chacurique, já tô avisando, Cassiano. Prepara, vem, mas vem quente. O bagulho aqui tá doido. Estilo de luta do Leone, para quem não conhece, está acompanhando o Arena Alterosa agora. Qual que é a principal característica do Leone? Tem alguma especialidade dentro dessa mistura das artes marciais? O Chacurique Style, né? Que é a nossa... que é o que a gente treina. Sim. Que é uma mistura de kickbox, boxe, Muay Thai. A gente... depende da regra do campeonato, entendeu? Dependendo da regra, a gente adapta a regra. Mas é mais na luta em pé. Mais luta em pé, luta em pé. Eu treino no chão também, mas eu luto em pé. E o Pedro, vem treinando alguma coisa assim, batendo naquela tecla ou... Treino tudo um pouquinho, né? Treino jiu-jitsu, Muay Thai, boxe, wrestling.
E... Antes do MMA, por exemplo, né? Você iniciar a carreira no MMA, qual a luta que a modalidade que você praticava? Eu vim do jiu-jitsu, né? Eu comecei com 13 anos a treinar jiu-jitsu, aí depois vim para Juiz de Fora, comecei a treinar Muay Thai e hoje embarquei no MMA, e já tem uns 3 anos que eu tô no MMA. Aí foi aquela mistura louca? Mistura louca, aprender um pouquinho de cada coisa, né? Igual o Bruno sempre fala, o jiu-jiteiro não gosta muito de tomar porrada na cara, né? Então é bem difícil você ver um jiu-jiteiro ir treinar Muay Thai. E com o Bruno, a chapa é quente. Tá certo. Olha só, vamos combinar o seguinte. Vai combinando aí, vai pensando no convite para poder o pessoal estar presente no dia 20. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa na luta agora, rapidinho. Aproveitar que a seleção brasileira vai jogar amanhã, tá bom? Faz um amistoso contra a Arábia Saudita. É o primeiro de 2 amistosos programados para o mês de outubro, né? A seleção vai encarar a Arábia Saudita às 3 da tarde e o meia Felipe Coutinho deu uma entrevista ontem e falou sobre a preparação para a Copa América. Eu, pelo menos particularmente, eu penso sempre jogo após jogo, convocação após convocação. Acho que a gente começa um novo ciclo agora após a Copa do Mundo e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E como eu falei, a gente tem que pensar jogo após jogo. Claro, acho que pensando lá na frente tem as competições importantes. A próxima agora é Copa América. Mas até lá a gente tem que se formar, tem que formar uma base forte para poder chegar bem. Então acho que é dia após dia, jogo após jogo, melhorando a cada convocação para poder chegar lá com um time concreto. Bom, esse é o Felipe Coutinho, né? E só lembrando que a seleção joga na sexta e no dia 16, tá bom? Que dá na terça-feira, o Brasil fecha essa sequência de amistosos de outubro, né? Contra a Argentina. E aí, meu amigo, tá todo mundo curioso para saber se vai ter novidade na convocação, né? Ou se o Tite vai manter aí a mesma rapaziada para esse amistoso contra a Argentina. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, como eu combinei aqui com o Leone e também com o Pedro Paulo, vou deixá-los à vontade, né, para poder despedir e, claro, fazer o convite também o pessoal das academias, né, para os amigos, para os familiares, para os amantes do MMA, para estarem presentes no dia 20 de outubro. Obrigadão pela presença e boa sorte na luta. E aí, galera, vamos lá, Juiz de Fora, conto com todos vocês aí, pessoal da nossa equipe, pessoal das academias. Vou estar disputando aí num dos maiores eventos de Minas Gerais, chamado JF Fight. Vamos lá, tamo junto. Pedro Paulo, brigadaço mais uma vez. Prazer, obrigado a você. Sorte aí no confronto, Show fica à vontade bola. aí. Quero convidar todos aí para o dia 20, vamos estar lá lutando no JF Fight, um dos melhores eventos aí de Minas. E que dê tudo certo e Deus traga a vitória para mim, pro Bruce também, pro nosso amigo aqui. E que vai dar tudo certo e vamos que vamos. Beleza, obrigadão, gente, pela presença. Lembrando mais uma vez para você que está aí acompanhando, principalmente a gente pelo Facebook, né? A página da TV Alterosa na internet. Pela internet mesmo, você que já está aí na frente do seu computador, com o seu smartphone, só acessar ingressodigital.com que você consegue adquirir o ingresso para a 19ª edição do JF Fight. A gente vai ficando por aqui, lembrando que na segunda a gente retorna com os resultados das quartas de final da Copa Alterosa. A definição para a semifinal de mais uma Copa Alterosa Sub-20, tá bom? Na sequência, Alterosa em Alerta, primeira edição. Um bom restinho de quinta-feira e até segunda.